Meus pais atípicos, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos para mais uma aula. Hoje, tema extremamente importante: direito à saúde. Na última aula, nós falamos sobre os direitos na educação. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem não assistiu ainda, volta que tá incrível, tá? E hoje nós vamos falar sobre o direito da saúde. Vamos falar sobre acesso à terapia, sobre acesso a medicações. Vamos falar sobre o diagnóstico e tudo que você vai precisar para conseguir o melhor para o seu filho autista, para a sua pessoa, da sua família autista, tá bom? Então, tamo junto, vamos começar. Vou trazer para vocês aqui os slides, para que a gente possa continuar de uma maneira mais tranquila, tá bom? Então, vamos lá. No direito à saúde, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a importância do relatório médico, do laudo médico, né, para conseguir os direitos do seu filho, tá? Não dá para pedir direito sem uma boa documentação. É a primeira questão que a gente precisa entender. Então, seu médico é seu maior parceiro, seu advogado é seu maior parceiro. Então, cada um na sua profissão precisa extrair o máximo, dar o seu melhor. E a primeira questão é, um médico especialista em autismo, ele precisa fornecer elementos para que seus direitos sejam conquistados. Então, por exemplo, você quer conquistar o direito através do plano de saúde, do fornecimento de terapia pela ciência ABA, na quantidade de horas prescrita pelo médico, tudo começa de um bom relatório. Se você pede mal, você recebe mal. Se você sabe pedir, você consegue receber algo de mais qualidade, tá? Então, é importante aqui a gente entender que o relatório médico é o nosso principal aliado. E aí ele vai precisar especificar todo o procedimento terapêutico pela ciência desejada, por exemplo, a ciência ABA, vai precisar especificar a carga horária de cada um dos profissionais. E aí no próximo slide eu vou trazer para vocês o modelo ideal de relatório médico, tá? Que também vai estar nos anexos aqui para você poder levar, apresentar para o seu médico para ele melhorar naquilo que for necessário, tá bom? É preciso também ter lá o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Hoje nós estamos no CID 10, já avançando para o CID 11, tá? Então, relatório médico sem CID não dá, tá? Então tem que ter o CID, o histórico do paciente, ou seja, o que trouxe ele até a consulta, até o momento do diagnóstico. Tudo isso tem que estar no relatório médico. As limitações decorrentes da patologia, ou seja, tudo aquilo que é uma barreira de desenvolvimento, o que é que ele precisa fazer para melhorar, tudo tem que estar bem prescrito no relatório médico. E o mais importante, principalmente para uma judicialização, é informar qual é a necessidade daquele tratamento. Por que aquele tratamento ele é imprescindível? E qual a urgência? É urgente? Tudo isso tem que estar prescrito no relatório médico, né? E aí a gente tem aqui um modelo ideal de relatório. O relatório ele não vai ter uma única página, tá? Então ele vai seguir um passo a passo que a gente aqui, ó, para poder trabalhar, segue nesse relatório mostrando cada uma das necessidades. Então, primeira coisa é informar ali os dados básicos do paciente, o diagnóstico, né, com o CID, ou seja, transtorno do espectro autista, TEA, nível 2 de suporte, e o CID aí ele já trouxe na modalidade de CID-11, que é o 6A02.2, tá? Quais os tipos de exame foram feitos para chegar a esse diagnóstico? Né? Foi exames clínicos, foi algum exame laboratorial ou genético, né? A gente tem aqui nesse caso específico da Maria Eduarda, ele fez aqui a escala de observação para diagnóstico do autismo, né? Ele fez uma entrevista estruturada para diagnóstico de TEA, uma avaliação neuropsicológica completa, exame de audiometria comportamental e mapeamento genético, né? Que é bem comum quando se tem casos de TEA fazer esse mapeamento genético, tá? O primeiro passo é ter
O que foi que levou o médico a ter esse diagnóstico? Porque pense, lá na frente, alguém vai dizer que ele não é autista, né? Alguém vai questionar o relatório médico. Então, o médico ele tem que ser cirúrgico, preciso em trazer as informações, como foi que ele chegou a este diagnóstico. Então, aquele famoso laudo que tem assim, fulano de tal é autista CDF 84, carimbo e assinatura e data. Esse diagnóstico, você não vai conseguir muita coisa com ele. Então, o médico ele tem que ser preciso, cirúrgico e precisa trazer as especificidades de cada paciente, tá? Outra situação importante é o quadro clínico, né? O histórico terapêutico e a prescrição terapêutica atualizada. Então, a gente tem aí o quadro clínico atual, né? O histórico terapêutico dela, né? Que ela está evoluindo, fazendo terapia desde os 3 anos, porém a terapia inicialmente não era pela ciência ABA, né? Então ele traz tudo isso para o relatório, enriquecendo as informações para quando você precisar pedir, você dizer, olha, a gente já tentou outras soluções e não foram contundentes, não teve a evolução esperada, né? E na prescrição atualizada, o que ele vai dizer? Ó, diante da complexidade e da urgência no manejo deste paciente, eu prescrevo como imprescindível e necessário a aplicação intensiva de intervenções terapêuticas interdisciplinares, conforme melhores práticas baseadas em evidências científicas e aliadas às diretrizes internacionais para quem tem TEA nível 2 de suporte. Olha que preciso o médico está sendo nesse relatório. E aí ele vai além e prescreve terapia ABA, né, que é a análise comportamental intensiva, né? Com carga horárias de 20 horas semanais, com o analista comportamental supervisionando e terapeutas de campo executando o plano de intervenção individualizado. Então, aqui dentro desses terapeutas de campo é onde vai estar o AT, que é o acompanhante terapêutico, no ambiente escolar ou no ambiente familiar. Perceba, estrategicamente, a gente poderia dizer aqui, olha, ele precisa de um acompanhante terapêutico em ambiente escolar com tantas horas. Mas a gente, como advogado especialista, a gente entende, se a gente faz essa distinção, o advogado do plano de saúde lá na ação vai dizer, olha, estão querendo colocar aqui alguém que não é profissional de saúde, que é obrigação da escola, para fazer o juiz se confundir entre o acompanhante terapêutico e o acompanhante escolar. E lá na nossa aula que nós tivemos sobre os direitos na educação, eu já expliquei. Acompanhante terapêutico é uma coisa, acompanhante escolar é outra. Então, se você precisa de um acompanhante terapêutico, essa obrigação é do plano de saúde, essa obrigação é do SUS e não da escola. Tá? Mas o plano de saúde vai querer dizer que o que a gente está pedindo é um profissional especializado, e não é. A gente está pedindo que essa terapia se estenda aos ambientes naturais da criança, e esses ambientes naturais é a casa e é a escola. Tá? Então, se a gente coloca aí essa terapia ABA dessa forma, lá na clínica, a clínica é quem vai decidir distribuir essas 20 horas entre o analista comportamental e o aplicador ABA, que vai estar em campo, que vai estar aplicando a terapia, seja em ambiente clínico, seja em ambiente escolar ou em casa, perfeito? E aí a gente consegue judicialmente conseguir que essa criança ela consiga fazer o acompanhamento terapêutico no ambiente escolar e no ambiente natural, né? Que é a escola e a casa do paciente, tá? Então percebam, precisa de terapia pela ciência ABA. Apesar de haver muita discussão se ABA é ciência, se é terapia, a gente não precisa quebrar muita cabeça com isso. A gente coloca como os juízes entendem. Tem médico que vai trazer ciência ABA, tem médico que vai trazer terapia ABA. Mas o que vai importar para a gente é que é psicologia ABA. Né? Psicologia ABA. 20 horas. Né? 20 horas.
e aí as intervenções vão ser feitas pela clínica especializada em autismo. Perfeito? Fonoaudiologia, 3 sessões semanais, cada sessão com 50 minutos. Olha só a especificidade. Então, se o plano der uma, está errado. Se o plano só der 2, está errado. O plano tem que dar conforme está prescrito no relatório médico. E não tem essa de dizer, não tem vaga. Se o plano não tiver vaga, você vai ter o direito de fazer essa terapia em uma clínica não conveniada, custeada pelo plano de saúde, tá? Mas para aí você chegar até lá, primeiro você tem que ter um relatório médico decente. Então perceba, a psicologia ABA está prescrita, a fonoaudiologia está prescrita, também com a discriminação das sessões. A terapia ocupacional, 3 sessões semanais de 50 minutos, né, direcionadas à autorregulação sensorial, habilidades motoras finas e ampliação da autonomia da vida diária, né? Psicologia comportamental, né? 2 sessões de psicopedagogia de 50 minutos. Professor de apoio escolar especializado. Veja só, aqui ele já trouxe as informações precisas quanto ao professor de apoio, ele precisa. Eu acrescentaria aqui nesse relatório médico, para o professor de apoio, mais algumas observações, como por exemplo, o professor de apoio especializado, integral, né, se fosse o caso, ou parcial, ou exclusivo, para saber se o professor de apoio ia ser só para aquela criança autista, ou se ele poderia fazer esse trabalho com mais de um autista dentro da mesma sala de aula. E se era ou não por tempo integral. Acho que essa informação aqui nesse relatório médico também seria extremamente relevante. Presença imprescindível em tempo integral durante a jornada escolar. Está aqui, tá vendo? Do paciente. Garantido mediação das interações sociais, adaptação curricular e suporte às demandas pedagógicas. E implementação do PEI. Veja só, o Programa de Educação Individualizada. Então, esse relatório médico ele trouxe com precisão aquilo que a gente vai precisar, tá? Para conseguir tudo que é direito da sua criança autista, do seu filho autista. Sem um relatório médico trazendo essas especificidades, e aí eu vou deixar no histórico aqui de documentos relacionados, eu vou deixar também o modelo de relatório médico, para que você possa conversar com o seu médico, apresentar para ele, olha, esse é o relatório médico em que eu vou conseguir os direitos do meu filho. Você não está prescrevendo essas horas de terapia? A hora é a cargo do médico. Mas a precisão do que precisa estar no relatório médico, muitos médicos ainda precisam ser orientados. Porque eles não sabem como é difícil conseguir esse direito. Então tem que ser um trabalho alinhado entre o médico e entre o profissional do direito que vai trabalhar no caso. Né? Então, muito importante ter um relatório médico preciso para a gente conseguir. Né? E aí, conclusão, frente ao exposto, olha o que o médico vai colocar aqui. Ó, isso aqui vai ajudar a gente demais. Reitero a necessidade urgente da implantação imediata do plano terapêutico descrito, por ser imprescindível ao desenvolvimento global do paciente. Ressalta ainda o risco da não realização da abordagem recomendada, o que poderá acarretar prejuízos severos e reversíveis às funções adaptativas, emocionais e cognitivas da criança. Então veja, aqui ele trouxe os problemas se a terapia não for feita, se o procedimento terapêutico não for implementado. Então é importante demais que esse relatório médico ele seja o mais próximo disso possível. Então, tem que conversar com o médico, porque com esse relatório a gente consegue, com uma luta inteligente, alcançar todos os direitos da saúde e até mesmo da educação que seu filho precisa. Então, relatório médico é indispensável e é necessário em todo tipo de ação judicial quando o assunto é saúde. Perfeito? Tendo um relatório médico decente, a gente passa para o próximo passo. Como é que eu vou requerer? Aí a gente vai ter que ver. É o plano de saúde ou é o SUS? Se for o plano de saúde, cada plano
tem os canais oficiais em que você vai poder fazer essa requisição. Tá? Uns usam aplicativo, outros usam e-mail, outros usam telefone, né? Então aí cada plano tem a sua forma de autorizar esses tratamentos, né? Outros você já tem o direito de ir nas clínicas credenciadas já para poder fazer o tratamento. Então, cada caso é um caso. Então você vai requerer conforme o plano de saúde quer que você requeira, né? Respeitando os canais oficiais do plano, tá? Se for no SUS, em alguns lugares existe aí já uma informatização onde você consegue fazer essa requisição e receber um comprovante que é impresso dessa requisição online. Mas na prática, principalmente em relações com municípios, não existe aí como formalizar um requerimento. E aí o que você vai fazer? Mesma coisa, vai fazer um requerimento do que o médico pediu por escrito e vai protocolar no órgão de saúde responsável, a Secretaria de Saúde, o Centro de Tratamento de TEA existente aí em diversos municípios. E se ele se recusar a dar recebido, aí você vai fazer a mesma coisa. Vai juntar o relatório médico, vai juntar o seu pedido de terapias, colocar em um envelope, lacrar, postar nos correios no endereço da secretaria ou do órgão de TEA correspondente com AR, uma carta registrada com AR, para aí depois você conseguir comprovar que realmente requeriu aquele processo terapêutico no município que você vive. Perfeito? Dito isso, a gente tem que entender algumas questões que são importantes, né? Primeiro, o rol de tratamentos oferecidos pelos planos de saúde, ele é exemplificativo, desde que comprovada a necessidade. Então, por exemplo, se o plano de saúde disser não, eu não vou fornecer porque não está no rol da ANS, a ANS aqui é a Agência Nacional de Saúde. Se ele disser isso, você vai dizer, você tem que saber o seguinte: não, esse rol ele é exemplificativo desde que eu comprove a necessidade. E com um relatório médico preciso, como esse que eu apresentei para vocês, eu já estou comprovando a necessidade, tá? E aí essa necessidade vai ter que ser respeitada dentro do plano de saúde. O que você vai precisar saber também? Primeira coisa, autismo não é doença. E por não ser doença, não precisa carência, tá? Então, por exemplo, uma vez contratado, você já tem direito de fazer o processo terapêutico completo do seu filho, tá? Porque autismo não é doença. As carências existem para doenças pré-existentes. E o autismo não é doença. Essa informação é muito relevante e pouca gente sabe. Se contratou o plano de saúde, você não precisa esperar a carência de 6 meses, carência de 1 ano, para iniciar as terapias do seu filho. Você pode solicitar, se ele negar dizendo que não cumpriu o período de carência, você vai poder judicializar para quebrar essa carência, uma vez que autismo não é doença e por não ser doença não precisa de carência. Perfeito? Outra informação importante: o plano de saúde não pode negar a contratação por ser autista. E nem autista precisa esconder essa informação. Veja só, muitas mães de autistas ficam com medo de dizer que é autista na hora de contratar o plano de saúde. Nem o plano pode negar e nem você precisa omitir essa informação para contratar. Porque lembrando que autismo não é doença. Então, se não é uma doença pré-existente, ela não precisa, em tese, ser informada. E se for informada, isso não pode lhe trazer nenhum tipo de prejuízo na contratação. E aqui vem aquela questão: documenta tudo. Vai assinar com um plano de saúde? Coloca o celular no bolso com a pessoa que você estiver conversando, o corretor que você estiver conversando para contratar. Porque aquilo ali vai servir depois para você comprovar se eventualmente eles negarem a contratação em razão de você ser uma pessoa que esteja dentro do transtorno do espectro autista. Perfeito? E aqui, todo o procedimento médico de saúde, terapêutico de saúde prescrito, deve ser fornecido tanto pelo plano de saúde como pelo SUS. Então, se houver uma prescrição,
essa prescrição ela precisa ser respeitada, tanto no plano de saúde quanto no SUS. É direito do paciente ter o acesso ao tratamento indicado pelo seu médico. Então, o que tiver naquele relatório médico que nós já conversamos, o plano precisa fornecer, o SUS ele também precisa fornecer, tá? E aí, se precisar de medicação de alto custo, canabidiol, algumas outras medicações que são bastante caras, ou até mesmo exames, né? Que a gente tem alguns exames de mapeamento genético, entre outros, que tem um custo razoavelmente elevado. Precisa também ser fornecido pelo plano de saúde? Precisa ser fornecido pelo SUS? Sim. Medicações de alto custo e canabidiol, por exemplo, ou exames clínicos de alto custo também precisam ser fornecidos pelo plano de saúde e também pelo SUS. Outras situações importantes. O plano deve seguir as regras da ANS para reajuste. O que é que muito acontece e o que é que muito chega aqui no escritório? Chega pai, chega mãe com diagnóstico de autismo, que no primeiro ano eles pagavam ali R$400 de mensalidade para ter uma pessoa no plano de saúde. Depois de um ano de tratamento, essa mensalidade ela sobe para R$1.500. Está errado, está irregular. Por exemplo, no último ano foi algo em torno de 6% o reajuste anual dos planos de saúde. Então não se pode reajustar desproporcionalmente, né? Então um reajuste sai de 400 para 800, para R$1.000, R$1.500, é um reajuste abusivo e pode ser revisto judicialmente. Pode-se fazer reclamação na ANS, né, que a ANS aí é a agência reguladora, e também pode ser revisto judicialmente. E eventualmente que você tenha pago a mais, você vai poder pleitear e receber em dobro e também tentar uma indenização por danos morais. A cobrança de coparticipação, ela deve ser limitada. Existem planos que têm coparticipação. O que não tem no momento que você contratou, ele não pode passar a ser um plano com coparticipação. O contrato que você fez precisa ser respeitado. Porém, se você tem um plano com coparticipação, o que é a coparticipação? É que parte dos valores que você vai estar pagando, que o plano vai estar pagando para que você tenha acesso ao seu tratamento, você vai ter uma coparticipação, ou seja, procedimento terapêutico, o plano paga uma parte e você paga outra. Porém, essa coparticipação ela não pode superar, e aqui é uma informação extremamente importante que precisa ficar guardada na mente de vocês, por isso que eu sempre peço para vocês anotarem, ela não pode só superar o valor de uma mensalidade, já decidiu o STJ assim. Então, por exemplo, se você paga uma mensalidade de R$500 e você fez um procedimento terapêutico naquele mês que ali superou 15, 20, até R$30.000 o seu tratamento mensal, o plano não pode cobrar R$1.500, R$2.000, R$3.000 por você de coparticipação. Essa coparticipação ela precisa ser limitada ao valor de uma mensalidade. Ou seja, se você paga R$500 de mensalidade e teve um tratamento aí de R$20.000 por mês, você só pode ter de coparticipação, uma coparticipação limitada a uma mensalidade, ou seja, mais R$500. É o máximo que você vai poder estar pagando de coparticipação. Na prática é assim? Não. Na prática o plano cobra 20%, cobra 30% do valor do tratamento. E aí muitas pessoas, por desconhecer seus direitos, não vão atrás de tentar solucionar, tá? O paciente, e aqui outra informação importante, paciente com tratamento em andamento não pode ter o plano cancelado. Só há uma hipótese em que o plano de saúde pode cancelar o tratamento de quem está em andamento. É por inadimplência, né? Superior a 60 dias para os planos contratados antes de novembro de 24,
ou com 2 parcelas em atraso para os planos contratados após novembro de 2024. Então, se o plano está em dias, se você não cometeu atrasos excessivos que possam fazer com que o plano seja cancelado, você não pode ter, hipótese alguma, o plano de saúde cancelado. Mas na prática a gente vê cancelamentos em massa. E por que o plano geralmente faz isso? Estatisticamente e economicamente é bom para o plano. Porque se quem tem um plano cancelado, muitas vezes não procura a justiça. Na maioria das vezes não procura a justiça. Então, no custo-benefício para o plano, eles vão fazer assim, eu vou cancelar esses 100 planos. Se aqui 5 ou 6 procurarem a justiça, a gente arca com as decisões judiciais e assume as cobranças das decisões judiciais, mas a gente aqui teve uma economia gigantesca, porque foram mais de 90% que não procuraram seus direitos. Entende? Então, plano cancelado em dias, independentemente de qualquer coisa, cabe revisão judicial e esse plano pode ser restabelecido. E aí vem outras questões. Se você está com tratamento em andamento, nenhuma outra opção de cancelamento pode existir, tá? E você vai conseguir manter o seu plano de saúde. Perfeito? Então vamos lá. O que fazer em caso de negativa? A gente vai separar aqui em 2 situações distintas. Na primeira situação, nós temos as negativas em razão do SUS. Na outra situação, a gente tem as negativas em razão das negativas do plano de saúde. E aí a gente tem que, nesses 2 momentos, identificar qual é o melhor caminho. Quando a negativa é do SUS, só há uma solução viável, rápida e eficiente, que é a judicialização. Então, por exemplo, se o SUS não concedeu uma medicação de alto custo, se o SUS não concedeu o canabidiol que você requereu, se o SUS não está fazendo nenhum tipo de procedimento terapêutico formulado pelo seu médico, surge a necessidade e o direito à judicialização. Ou seja, você pode pleitear na justiça esse direito. E aí vai ser o melhor remédio. Para cada caso específico, se trabalha uma tese específica. Então, eu não posso dizer assim, olha, eu preciso de um exame que custa caro e o SUS não forneceu. Como é que eu faço? A estratégia correta vai ser de acordo com o caso concreto. Mas o que é que vai nortear esse caso? Principalmente um relatório médico, um laudo médico de qualidade, trazendo todas as especificidades do caso, a urgência, a necessidade, a imprescindibilidade, para que a gente consiga fundamentar isso na justiça e conseguir o melhor tratamento. A depender dos valores, a gente vai ter a estratégia se vai entrar contra o município ou se vai ser contra o seu estado ou até mesmo contra a União. Quando é contra a União, a gente leva o caso, tira o caso da Justiça Estadual e leva ele para a Justiça Federal. Mas a gente precisa avaliar caso a caso a melhor decisão. Mas o fato é, o SUS negou, não há outro caminho senão a judicialização. E aqui eu não estou dizendo que a gente precisa sempre judicializar. Eu estou dizendo que, sempre que você tiver o direito negado, negligenciado pelo Sistema Único de Saúde, você pode sim entrar na justiça para conseguir esse direito, tá? Já quando a negativa é do plano de saúde, a gente tem que analisar algumas situações. Primeira coisa, a gente tem que analisar o que foi pedido e como foi pedido. Eu pedi as terapias conforme a ciência ABA, mas o relatório médico não traz essa necessidade de terapia através da ciência ABA. Dá como sugestão. E quando o médico sugere, ele abre para o plano a possibilidade de ofertar outro tipo de terapia. Então, a gente precisa ter um laudo médico preciso quanto àquilo que ele quer que o paciente tenha acesso. E aí, com esse relatório médico bem descrito, aí a gente faz o pedido. Uma vez negado, existe 2 caminhos que em alguns casos funcionam, em outros não. Uma reclamação na ANS gratuita, você pode fazer, inclusive através de ligação à internet. Essa reclamação na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela costuma ajudar bastante,
né? E o plano de saúde costuma temer algumas reclamações na ANS, porque os planos eles podem ser punidos quando eles descumprem as regras da ANS, tá? Mas aí, se por exemplo a judicialização, a negativa do plano foi por conta que o rol das terapias pedidas pelo médico não faz parte do rol da ANS, então aí não tem jeito, você vai precisar judicializar. Apesar de que a justiça já ter decidido que o rol é um taxativo mitigado e já existe uma lei que diz que o rol é exemplificativo, ou seja, a depender do caso concreto, da urgência do caso concreto, do relatório médico prescrevendo a necessidade para o caso concreto, o plano tem que fornecer. Mas na realidade muitas vezes ele não fornece. E aqui surge algo que é muito, mas muito importante. Nunca procurar qualquer advogado. Lembre-se daquilo que eu lhe disse. Você não vai procurar um cardiologista para tratar da sua visão. Você vai procurar um médico especialista. E o médico especialista é quem vai cuidar do seu coração, no caso, um cardiologista. Na judicialização da saúde é a mesma coisa. Você precisa de um advogado especialista em saúde, porque aquele advogado que atua em outras áreas e que faz áreas que não tem nada a ver com saúde, ele vai ser um clínico geral. Ele pode acabar prejudicando o seu processo, não porque ele não seja bom, mas porque ele não conhece a área, ele não sabe o que é que precisa constar no relatório médico, ele não sabe os procedimentos após uma concessão de liminar, porque conseguir uma liminar de saúde, todo advogado consegue. O difícil é fazer cumprir a liminar conseguida. Por quê? Porque precisa de um setor de diligências no escritório, que precisa ficar exigindo do fórum, precisa de uma expertise junto aos planos para poder fazer cumprir essa liminar. Então, não é fácil. Então, o ideal é procurar um advogado especialista em saúde. Você pode até procurar também a defensoria, e você pode também procurar, em alguns casos, o Ministério Público. Porém, a velocidade com que eles vão tratar o caso não vai ser a mesma velocidade que um advogado especialista em saúde. No nosso escritório, por exemplo, demandas de saúde, após o envio da documentação, meu escritório tem a obrigação e está previsto em contrato que em até 48 horas o processo vai ser protocolado. Então, a gente tem urgência. Por quê? Porque saúde tem urgência, saúde não pode esperar. Nesse caso, a gente precisa atuar com muita responsabilidade, porque a gente está cuidando de vidas. A gente está cuidando de vidas de crianças que já estão passando por dificuldades, né, no tratamento de saúde, já estão sofrendo burocracias, não, portas na cara, paredes que precisam ser derrubadas. Então a gente precisa dar o máximo de atenção a essas pessoas, tá? Então é importante demais procurar um advogado especialista em ações de saúde. E aí, o que é que a gente precisa entender? Detalhes práticos sobre a ciência ABA. Direito ao acompanhante terapêutico. Lembre que a gente já conversou e eu já passei para vocês que o acompanhante terapêutico, que é o AT, é diferente do acompanhante escolar, que é o AE, que é o professor de apoio especializado, monitor escolar, né? Monitor escolar, professor de apoio, acompanhante especializado em sala de aula, tudo isso é de responsabilidade da escola. Já o acompanhante terapêutico é de responsabilidade do plano de saúde, do SUS, ou do SUS, tá? Só que a gente tem dois problemas. O primeiro é conseguir esse acompanhante terapêutico em ambiente escolar. Não é fácil. Eu participo do maior grupo de WhatsApp de advogados especialistas em direito dos autistas do Brasil. E lá a gente está discutindo teses todos os dias para melhor atender vocês. E uma tese que a gente tem estudado, que a gente encontra dificuldade em alguns estados, por exemplo, o estado de São Paulo, é muito difícil conseguir acompanhamento terapêutico. Por quê? Porque a escola, ela costuma... o plano de saúde, ele costuma levar a discussão dizendo que a gente está pedindo um acompanhante escolar, e não é. A gente tem que fundamentar bem direitinho, explicando que na ciência ABA tem a pessoa do aplicador ABA, que ele precisa frequentar o ambiente escolar da criança, ele precisa frequentar o ambiente escolar no
na casa da pessoa. E aí o plano não quer conceder porque diz que foge do contrato, porque diz que ter responsabilidade da escola. Então, como é que a gente consegue isso hoje? A gente consegue mostrando que as clínicas credenciadas dos planos de saúde não são aptas a realizarem o tratamento. E aí a gente pede que esse tratamento ele seja feito fora do ambiente natural da criança. Aliás, fora da clínica conveniada. E a clínica não conveniada vai entregar todo o procedimento terapêutico, inclusive no ambiente natural da criança. Tá? Porque na ciência ABA existe o responsável por fazer a metodologia, né, o que é um analista comportamental ABA, e tem um aplicador ABA, que é aquela pessoa que vai fazer a aplicação da ciência conforme o responsável vai orientar. Tá? E esse aplicador ABA vai precisar fazer tratamento no ambiente clínico, como também vai precisar fazer tratamento no ambiente escolar e residencial, porque na verdade é o ambiente natural da criança. Se a gente não colocar a criança no seu ambiente natural, a gente não tem aplicação efetiva da ciência ABA. É isso que a gente tem que ter em mente. E é isso que a gente tem que passar para todos os profissionais, seja da própria área da saúde, seja da área da educação, porque às vezes a escola não quer permitir que esse aplicador ABA entre na escola, né? E até mesmo para os juízes, promotores, procuradores dos estados que vão intervir nesses casos, perfeito? Então, quando a gente fala de ciência ABA, quando a gente fala de judicialização da saúde, a gente precisa ter ideia de todos esses detalhes. Nós estamos diante de uma situação em que a saúde tem pressa. E por ter pressa, nós não podemos deixar o plano de saúde fazer como quer, a gente não pode permitir que o SUS faça como quer. Então, sempre que você precisar de um direito, recorra a um bom médico para conseguir um bom relatório médico e de mãos de posse desse bom relatório médico, você vai solicitar do plano esse tratamento, ou do SUS esse tratamento. Sempre documentando o pedido, para que depois você possa, em caso de negativa, judicializar contra o SUS, judicializar contra o plano de saúde. Tanto para conseguir tratamento ou terapia, tanto para conseguir medicação e exames. Tá? E aí, após a negativa dos órgãos, se for plano de saúde, você ainda tem a opção de reclamar na ANS. Se não for plano de saúde, ou por exemplo, se a negativa se deu porque não faz parte do rol da ANS, você vai lá procurar um advogado especialista, comprovadamente especialista em direito da saúde, para que ele possa judicializar o seu caso, conseguir uma liminar, lutar pela concessão de liminar para que o tratamento, a medicação, as terapias ou os exames sejam realizados, tá? Dito isso, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido muito bem tudo que a gente conversou até aqui e espero você na próxima aula, para a gente tratar de mais um direito, que na verdade, de uma infinidade de direitos, como o saque do FGTS, como a redução da jornada de trabalho, né, e a isenção de impostos. Então, me acompanha e nos vemos na próxima aula.